Olá, Que tal? eu sou Cecília. Eu sou Tony e esta é a quinta sessão de perguntas e respostas no canal. Isto é Espanha Total. Bem-vindos ao canal do Espanha Total no YouTube, onde compartilhamos muitas dicas de viagens pela Espanha. E esta é uma sessão de perguntas e respostas. E a Cecília vai explicar agora para vocês como é que funciona. Então, se você ainda não sabe como funciona a sessão de perguntas e respostas, vou te contar. Você deixa a sua pergunta e quando nós juntamos uma quantidade razoável de perguntas, fazemos a sessão de perguntas e respostas. Essa pergunta você pode deixar nos comentários de qualquer vídeo do canal ou na aba da comunidade. Deixe sua pergunta, a gente responde. Podemos até demorar um pouquinho, dependendo porque a gente quer juntar um número de perguntas, mas nunca deixamos de responder. E vamos já com as perguntas dessa sessão. Muito bem, aqui com a cola eletrônica. Então, a primeira pergunta é da Kátia e fala primeiramente: quero parabenizar pelo canal, excelentes dicas, blá blá blá. Obrigada. Não sei se a pergunta cabe ao canal, mas tenho curiosidade em saber como os espanhóis recebem e tratam os brasileiros. Entendem os brasileiros? O que não podemos fazer que eles não gostam? Tenho uma viagem à Espanha e estou aguardando passar a pandemia. Grata, muito obrigada. Pergunta cabe ao canal, sim, Kátia. Bom, e eu como brasileira, Kátia, vou te responder como que os espanhóis recebem os brasileiros aqui. Bom, a Espanha é um lugar extremamente turístico, então eu não percebo que exista um tratamento diferente das várias nacionalidades, são todas muito bem recebidas. Os brasileiros, a dica para serem compreendidos pelos espanhóis é necessário, se você não fala espanhol, que você fale bem devagar. Nós temos, como brasileiros, muito mais facilidade de entender o espanhol do que os espanhóis entenderem o português. E então, essa é a minha dica. E com relação às coisas que os espanhóis, em geral, não gostam que um brasileiro ou outras nacionalidades façam, eu vou te contar o que passou comigo a primeira vez que eu vim para a Espanha e que fui no mercado de La Boqueria. Eu já estava avisada que não podia tocar nas frutas, mas aquela coisa que está tão arraigada na gente, que vai na feira e a gente mesmo escolhe o que quer levar para casa, eu fui para tocar na fruta meio hipnotizada de tão linda que era e tomei uma bronca fenomenal. Então, uma coisa, se você visitar um mercado público, não toque nos alimentos. E se você for a um supermercado, sempre coloque luvas para tocar nos alimentos que não estão empacotados. Então, acho que basicamente a dica é essa. No futuro devemos fazer 2 vídeos que já estão na pauta de gravações do canal com coisas para não fazer em Barcelona e em Madrid. E na hora que esses 2 vídeos ficarem prontos, colocaremos os links na descrição deste vídeo para que você possa conferir. Vamos com outra pergunta. É do Rodrigo. Bem que vocês poderiam falar sobre a Espanha que fica na África, Ceuta e Melilla, das atrações e passeios interessantes. E o enoturismo na Espanha? Quais as melhores regiões para visitar? Jerez, Rioja, Ribera del Duero, Catalunha? Bom, primeira parte, para poder falar de Ceuta e Melilla, a gente teria que ir até Ceuta e Melilla. Se um dia formos para lá, faremos vídeos, sim, mas a procura de informação é muito pequena e também não está entre nossas prioridades por inúmeras razões. Mas se um dia fizermos, você vai ficar sabendo. E sobre o enoturismo, está na pauta do canal bastante material sobre enoturismo. Aliás, já gravamos, mas ainda demora um pouco, um roteiro de carro pela Rioja, que é uma região espetacular para fazer enoturismo. Ribera del Duero seria muito boa também. E o Penedès, na Catalunha, seria a terceira região que mais indicamos. Mas devemos gerar material específico sobre esse assunto em breve. Por sinal, no Espanha Total, no site, já tem muita informação sobre enoturismo. Vamos colocar para você os links na descrição do presente vídeo. Outra pergunta, do Guilherme.
Boa tarde, Cecília e Tony. Meu genro foi multado na Itália, blá blá blá, pagou, não pagou. E estamos propensos a visitar a Espanha, estamos esperando passar a pandemia e a dúvida por não ter pago a multa na Itália corre o risco de ser impedido de entrar no país, na Espanha, pela imigração espanhola, risco de ser detido, risco de ser preso. Ficarei grato se vocês retornarem. Agradecido, acompanho todos os posts de vocês. Aqui queremos salientar que se você tem uma multa, você deveria ter pago essa multa. Mas já que não pagou, nós não temos nenhum conhecimento de que haja um sistema que detecte as multas de trânsito com a imigração. Então, nós não podemos afirmar para você que não vai acontecer nada, mas também nós não vemos como que o Departamento de Trânsito italiano vai informar para o Departamento de Imigração da Espanha que alguém não pagou uma multa de trânsito. E não pagar uma multa não é um delito, é uma falta. Então ninguém vai preso por não pagar uma multa de trânsito. Não podemos dar garantias absolutas, mas nossa suspeita é que isso, multa de trânsito não paga, não se converte em problema na imigração. Essa é nossa intuição. A gente não vê um cruzamento de informações entre essas duas, vamos dizer, categorias de trânsito e de migração. Nova pergunta é, neste caso, da Janaína. E no Brasil, quais cidades ou lugares querem conhecer? Se vier em Pernambuco, estou à disposição a te mostrar os encantos de Recife, Olinda, Porto de Galinhas, Praia de Carneiros e Itamaracá. Obrigada, Janaína. Na verdade, a gente já viajou muito pelo Brasil, quando as pessoas não viajavam pelo Brasil, porque agora com a pandemia todo mundo se apaixonou pelo Brasil, mas porque não dá para viajar para fora. Mas a gente já viajou, visitamos 22 estados, unicamente estão faltando os mais remotos, Acre, Rondônia, Roraima, Amapá e Tocantins, acho que são esses que estão faltando, o resto, e já fomos várias vezes para bastantes lugares. Então, mais do que lugares que vocês ainda não conhecem, gostariam de visitar, que acho que não tem nenhum. Bom, tem lugares que eu não visitei, a Cecília visitou, que aí os canyons do Rio Grande do do Sul. Rio Grande do Sul, Santa Catarina da Divisa, esse seria um lugar que eu gostaria. E depois já é uma lista de lugares onde a gente gostaria de voltar. Gostaríamos de voltar pela terceira, quarta vez para Fernando de Noronha, de voltar para o Pantanal, de voltar para Paraty, para um monte de lugares onde a gente gostaria de voltar. E você tem algum lugar assim que na tua lista de lugares para conhecer ou já... Bom, na realidade, como o Tony falou, nós já viajamos muito pelo Brasil e viajamos em datas específicas para conhecer atividades culturais. Isso me lembrou de um lugar onde eu adoraria voltar, que é... Então nós fomos para o Maranhão para ver as festas juninas e ver o Bumba Meu Boi no Maranhão, nas ruas de São Luís, e é uma experiência assim que para a gente foi muito marcante. Então eu acho que é bom também saber, como você tem que saber escolher a data para viajar para a Espanha, você tem que escolher bem as datas para viajar pelo Brasil, porque assim você faz um bem bolado, você conhece uma atividade cultural importante do lugar e conhece o lugar. Muito bem, então a Yara, querida Yara, vídeo excelente, lugares maravilhosos, será um vídeo sobre Madrid, muitas dicas valiosas, curiosidade, quantos dias é preciso ficar em Madrid para conhecer o que você se indica no vídeo? Bom, com 3 dias completos em Madrid, você consegue raspar essa superfície. Então fica a dica, não dedique menos de 3 dias completos a Madrid. A Maggie, faz pouco tempo que descobri vocês e fiquei encantada com a seriedade com que fazem esse canal. Obrigado, Maggie. E meu marido é deficiente, ele se utiliza de bengala, não consegue subir escadas. Aqui no Brasil ele tem um cartão apropriado de estacionamento. Gostaria de saber se existe algum benefício neste sentido no território espanhol para que possamos viajar com mais facilidade. Em Madrid e Barcelona não alugaremos carro, grata pela ajuda.
A notícia não é boa, aqui também existe esse cartão de estacionamento, por sinal existe um cartão de estacionamento europeu, mas unicamente esse cartão europeu é válido, ele não pode vir com um cartão brasileiro e usar no carro alugado aqui na Espanha porque será multado. E o cartão europeu você só tira se for residente de algum país da União Europeia. Então, não vai poder aproveitar essa vantagem. Mas quando que essas vagas são realmente importantes? São realmente importantes onde é difícil estacionar. E onde é difícil estacionar? Nas cidades. E nas cidades, você mesma já falou, você não vai alugar carro. É uma péssima ideia alugar carro. No seu caso, um táxi vai cumprir a função do carro, vai sair até mais barato e vai dar esse conforto e essa acessibilidade que vocês estão procurando. E para roteiros fora das grandes cidades, estacionar não vai ser um problema, mesmo que vocês não tenham esse cartão. E aqui só mais uma dica. Dependendo do grau de deficiência, tem muita atração que dá um desconto para deficientes. Então, se o seu marido tiver um cartão indicando o grau de deficiência, não esqueça de trazê-lo, porque é um benefício e você, logicamente, pode aproveitar esse benefício. Muito bem, agora uma pergunta do querido Márcio Silva. Vocês dois têm dupla cidadania ou só a Cecília? É verdade que a gripe espanhola na realidade é americana? Desde já agradeço a atenção e a seriedade com leveza desse canal. Oi, Márcio. Obrigada por acompanhar a gente, sempre aí comentando. Eu tenho dupla cidadania porque meu pai nasceu em Portugal. Então foi muito fácil conseguir essa dupla cidadania e aqui na Espanha, como estamos na Comunidade Europeia, eu não tenho necessidade de ter uma terceira cidadania, ou seja, a cidadania espanhola. Então eu tenho um documento, que é o documento de estrangeiros, mas tenho passaporte português. E eu só tenho a cidadania espanhola. Quando morei, os 10 anos que eu morei no Brasil, eu fui residente estrangeiro, residente legal. Mais nada do que isso. E agora vamos com a longa história da gripe espanhola. Realmente, por tudo que a gente conhece e pesquisou, a origem da gripe espanhola está nos Estados Unidos. E o que acontecia dentro desse contexto histórico? A Espanha não estava participando da Primeira Guerra Mundial e aqui não tinha essa censura aos meios de comunicação. E a Espanha deu muita repercussão à gripe que estava matando muita gente. Gripe sobre a qual não estava se informando no resto do mundo. Então, tomou o rótulo de gripe espanhola porque aqui começaram a falar dessa gripe que estava matando tanta gente e tanta gente no mundo todo. Mas a origem da gripe não teve nada a ver com a Espanha. E com a atual pandemia, ficou muito claro de não rotular os vírus ou as variantes com os países. Então, estão sendo chamadas de variante alfa, beta, gama, delta. Então, não vinculando o vírus ou as variantes aos países, para não rotular os países como origem de vírus ou variantes. E a última pergunta acabou de entrar, mas achamos que era bem interessante, então é do Pedro Cortese, e pergunta num vídeo sobre o trem-bala espanhol, pergunta: oi pessoal, uma dúvida, é possível escolher a poltrona na hora da compra do bilhete? É possível, sim, mas as tarifas mais econômicas, tanto no trem-bala da Renfe, quanto nos trem-bala low cost do Wigo e do Avlo, a tarifa mais barata não permite essa escolha. Então, se você comprar a passagem mais barata, o sistema vai colocar você automaticamente no seu assento, como acontece, por sinal, com as companhias aéreas, cada vez com mais companhias aéreas. Se você não paga, você não escolhe o assento. Agora, já viajamos de trem-bala, não sei, 200 vezes. E nunca pagamos pela escolha do assento. Alguma vez compramos uma tarifa que permitia escolher assento, mas pagar separadamente não pagamos. E nunca, jamais fomos sentados em lugares separados. Também, nos trens da Renfe, um assento e outro assento dá mais ou menos igual. Mas no caso do Wigo, que acabamos de testar, veja o link na parte superior da tela,
Tem assentos bem ruins mesmo, especialmente no andar inferior, no fundão, assento de mesa que já pegamos. Então, dependendo, não sei, você pode avaliar se vale a pena pagar ou não pagar. Às vezes, ter o privilégio de poder escolher o assento faz que o custo da passagem dobre. Então, você tem que avaliar se pagar 9 para fazer Madrid-Barcelona sem escolher assento ou 18 escolhendo assento. É um custo muito alto só para 1 hora e meia de viagem. Bom, e essas foram todas as perguntas, já explicamos no começo. Você tem alguma dúvida? Você quer que a gente responda alguma pergunta? Pode ser sobre o assunto do canal, que são as viagens turísticas à Espanha, ou pode ser sobre qualquer outra coisa relacionada com a gente. É só deixar sua pergunta. E aqui terminamos o vídeo de perguntas e respostas de hoje. Te deixamos um grande abraço, te esperamos na Espanha o antes possível. Hasta pronto! Hasta el próximo vídeo.